E eu trago essa imagem aí, né, de uma família, né, o pai, a mãe e uma criança, com as bolsas na mão, né? Isso quer dizer, migração a gente já tem a ideia de mudança, né? De um lugar para o outro. E por que ocorreram essas migrações no Brasil? Então a gente vai trazer alguns dados de décadas, né? E quais foram os principais fluxos dessa migração. Sempre estão ligados a questões geográficas e econômicas, né? Sempre uma região que está bem mais desenvolvida em uma determinada época vai atrair famílias, pessoas para aquela região, né? Então a gente vai dar uma olhada bem ampla sobre as migrações no Brasil, né? Migrações no Brasil. O termo migrações corresponde à mobilidade espacial da população, do espaço, né, do local, do estado, da região, do município. É o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio, de casa, né? Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos e ambientais. É interessante que para a nossa cidade de Toritama a gente tem muito esse fluxo migratório, né? Nossa cidade, por ser uma cidade, é polo, né? No polo das confecções se desenvolve, tem trabalho, então a gente vai encontrar facilmente pessoas que vêm de outras cidades, outros estados, outros municípios para o nosso, né? Talvez você, aluno aqui do oitavo ano A e B, você vai dizer, professor, a família dos meus pais é de tal cidade, é de tal estado, né? Isso vai ser, facilmente a gente vai observar essa migração. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas. Durante o século 17 e 18, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. A gente viu com, com aquela aula que a gente falou sobre o período do ouro, foi isso? A gente falou bem dela. Então, isso foi um fluxo migratório. Por causa do ouro, vai atrair a população para lá, para a questão do trabalho, né? Em seguida, a expansão do café na cidade do interior paulista atraiu milhares de imigrantes, em especial mineiros e nordestinos. A gente vai ver que os nordestinos entram muito nesse processo migratório para regiões que bem mais desenvolvidas que o nosso. Hoje a gente tem outro cenário, né? Hoje a região Nordeste ela está bem desenvolvida, as pessoas que aqui estão, que nascem, de uma certa maneira, conseguem trabalho, né? Falar de trabalho na nossa cidade, por exemplo, é muito fácil, né? Qualquer pessoa consegue o trabalho, é um trabalho manual que não precisa de tanto esforço, vamos pensar assim, é bem mais fácil. Então, por isso que a nossa cidade Toritama atrai tantas pessoas de outros municípios e estados. No século XX, o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústrias no território brasileiro, fato que promoveu a centralização das atividades industriais, principalmente na região sudeste, né? Como consequência desse processo, milhares de brasileiros de todas as regiões se deslocaram para as cidades do sudeste, principalmente São Paulo e principalmente o Nordeste. O Nordeste foi muito para São Paulo, né? É muito fácil alguém conhecer algum familiar nosso que foi para São Paulo, por exemplo. A maioria dos meus tios foram para São Paulo, outros já voltaram, mas foram trabalhar hoje, moram lá, tem famílias, né? E essa imagem que eu trago aí é desde o século XVI, né, o processo histórico de imigração no Brasil, com a questão do descobrimento, né, até o século XXI. Essa linha, eu achei bem interessante, essa linha do tempo aí. Outra consequência do atual modelo de produção é a migração da população rural para as cidades, que a gente vai chamar do êxodo rural, né? A gente observa que a nossa população rural ela caiu muito porque as pessoas estavam vindo para a cidade principalmente em busca de emprego, fenômeno denominado de êxodo rural. Essa modalidade de migração se intensificou nas últimas 5 décadas, pois as políticas econômicas favoreceram os grandes latifundiários, empréstimos bancários, além da mecanização das atividades agrícolas em substituição da mão de obra. Outra coisa que é fácil a gente colocar aqui, que eu vejo muito em conversa, isso aí é a partir do meu relato, a questão dos estudos, né? Muitos familiares deixaram
a zona rural, em busca de uma qualidade melhor, principalmente para os seus filhos, para os seus netos, relacionado à educação principalmente, que é mais fácil, vamos pensar assim. A região sudeste, que historicamente recebeu o maior número de imigrantes, tem apresentado declínio na migração, consequência de estagnação econômica e do aumento do desemprego na região. Nesse sentido, ocorreu uma mudança no cenário nacional dos fluxos migratórios, onde a região centro-oeste passou o principal destino. As políticas públicas de ocupação e desenvolvimento econômico da porção oeste do território brasileiro intensificaram a migração para o centro-oeste. Entre as principais medidas para esse processo estão a construção de Goiânia, a construção de Brasília, né? Vai ter muito nordestino indo para a construção de Brasília, dessa mão de obra braçal principalmente, expansão da fronteira agrícola e investimentos de infraestrutura. O reflexo dessa política é que 30% da população do Centro-Oeste são oriundos de outras regiões do Brasil, conforme os dados de 2008, divulgado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, né? Outro aspecto das migrações internas do Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou regiões de origem do migrante. Esse fato se deve à descentralização da atividade industrial no país, antes concentrada na região sudeste e em regiões metropolitanas. É interessante quando ele traz isso, é que, por exemplo, a gente falou muito da questão do nordeste para o sudeste. Hoje a gente tem um polo que é Toritama, então dificilmente algum morador, né, alguém que nasce em Toritama vai para a capital atrás de um emprego. Posso até ir, lógico, é isso, professor, qualquer um pode ir, mas a nossa região hoje tem trabalho para quase todas as profissões, por exemplo. Então, isso modificou muito. Lembrando que tem a atividade, né, do link, qualquer dúvida é só chamar no privado. Um abraço e até a próxima.